Olá pessoal, aqui é o Nelson Davis quem fala, sejam todos bem-vindos ao canal Falando de Guerra. Falando de Guerra. No vídeo de hoje daremos sequência à série Guerra do Paraguai. Neste episódio falaremos sobre a invasão do Paraguai ao território brasileiro. Se você não viu os dois vídeos anteriores da série, eu recomendo que veja primeiro antes de assistir esse daqui, para que você possa entender. Os links aparecerão na parte de cima deste vídeo e também na descrição. No vídeo passado você pôde ver que o Paraguai já havia invadido a cidade de Corumbá, também tomaram o Forte Coimbra, próximo à região de Corumbá, invadiram as cidades de Dourados, Nioaque, Miranda e Coxim. Todas essas cidades foram caindo uma a uma diante do poderio militar do Paraguai. Mas você deve estar se perguntando onde estavam os militares brasileiros. Naquela época, o Mato Grosso era um estado gigantesco, que unia o estado do Mato Grosso e o atual estado de Mato Grosso do Sul. O Brasil, assim como é hoje, era um país gigante, com mais de 9 milhões de pessoas, mas suas forças armadas contavam apenas com aproximadamente 18 mil militares. E como o Brasil era muito mal povoado no seu interior, com a maior parte da população se concentrando na parte litorânea, a região de Mato Grosso tinha pouquíssimos militares. O que o Brasil tinha de melhor em termos militares era sua marinha. Podemos dizer que a marinha do Brasil era a mais potente da região. Aliás, pessoal, nessa guerra do Paraguai surgiram grandes nomes que talvez você não tenha se dado conta que foi justamente nessa guerra em que eles apareceram. Nomes como o Almirante Barroso, da Marinha, o General Osório, da Cavalaria, e o nosso patrono do Exército, Duque de Caxias. Talvez você já tenha passado por ruas e avenidas que levam esses nomes, mas sem se dar conta que foram através da Guerra do Paraguai que eles se consagraram como heróis. Assim como acontece com os nomes, com os personagens dessa guerra, também acontece com datas comemorativas e nomes como Voluntários da Pátria. Você sabe o que foi os Voluntários da Pátria? E antes de dar sequência sobre a invasão do Paraguai no território brasileiro, eu quero deixar claro que as fontes consultadas por mim para fazer este vídeo são um pouco contraditórias, pessoal. Não há um consenso nem mesmo entre os historiadores, com alguns historiadores dizendo que o Paraguai sim realmente era uma potência, e com outros historiadores dizendo que não, que o Paraguai era um país atrasado, pobre e escravagista, assim como o Brasil, com outros historiadores dizendo que o Paraguai não chegava a ser uma potência, mas que realmente era um país que estava buscando o crescimento e o seu desenvolvimento. O que há um consenso é que a maioria desses historiadores dizem que as forças militares do Paraguai eram maiores que a do Brasil e muito mais bem preparadas, pois o seu presidente ou ditador, como queiram, o Solano Lopes, já havia morado e estudado na Prússia e estudado as técnicas militares. Tanto que quando ele retornou ao seu país, o Paraguai, quando seu pai ainda estava no poder, o seu pai o colocou como general das Forças Armadas. Então, ao voltar para o Paraguai, ele tratou de treinar e equipar as suas tropas. Nessa série, pessoal, falarei sobre cada um desses personagens à parte. Então vamos dar sequência ao vídeo sobre a invasão do território brasileiro. Quando o Paraguai resolveu atacar e invadir o Brasil já estava livre, sendo um país independente há mais de 40 anos. E como eu disse no vídeo anterior, os paraguaios não tiveram dó nem misericórdia.
As cidades que eu citei agora há pouco, como Dourados, Coxim, Corumbá, além do Forte Coimbra, a cidade de Neuaque, além dos fazendeiros da região do atual Mato Grosso do Sul, eles foram duramente castigados pelas tropas paraguaias. Muitos fazendeiros foram mortos, tiveram seu gado roubado, suas plantações destruídas e suas mulheres levadas como cativas. Assim como nas cidades, a população civil foi duramente massacrada pelas tropas paraguaias. Mulheres e crianças foram mortas, muitas estupradas, e os homens foram executados sem piedade. Muitos homens foram levados para o Paraguai para servirem como escravos. Com essa invasão, Solano Lopes queria que o Brasil sentasse numa mesa de negociação para negociar com o Paraguai. Solano Lopes acreditava piamente que Dom Pedro II iria se render a essa invasão. Mas o que ele não contava é que o efeito foi justamente ao contrário. Ao saber dessa invasão, Dom Pedro II ficou completamente enfurecido. Dom Pedro II sabia das suas limitações. Sabia que o Brasil estava muito mal preparado militarmente. Ele sabia principalmente que apenas 18 mil homens era completamente insuficiente para enfrentar as tropas paraguaias. Mas então, o que fez Dom Pedro II? Ele resolveu apelar para o nacionalismo e no dia 7 de janeiro de 1865 ele criou o Corpo de Voluntários da Pátria. Mas o que foi isso? Como o próprio nome diz, Voluntários da Pátria foi um movimento criado por Dom Pedro II para estimular os homens a se alistarem nas Forças Armadas e irem para a guerra. Ele próprio, Dom Pedro II, se intitulou o Voluntário da Pátria número 1. Esse movimento oferecia inúmeras vantagens para aqueles que se alistassem e fossem lutar contra as tropas paraguaias. Entre as centenas de vantagens oferecidas, eu vou citar algumas. Era oferecida terras para esses combatentes, indenização para as famílias caso ele morresse ou ficasse gravemente ferido, entre outras vantagens. No início, muitos pensaram que a guerra seria uma coisa rápida e fácil, e ao longo de 2 anos, o Brasil teve mais de 55 mil voluntários para essa guerra. Mas, ao saberem da dureza e da crueldade que era esta guerra, depois disso, foi muito difícil encontrar voluntários da pátria, pessoas que tivessem a coragem de ir para o combate. Mas como era constituído o exército brasileiro naquela época? Como eu já disse nos outros vídeos, o exército brasileiro era muito mal preparado, desmotivado, constituídos por fugitivos da justiça, bêbados e com um número insuficiente para o combate. Por isso, o Corpo de Voluntários da Pátria era de suma importância para o Brasil poder reagir. Você sabia, pessoal, que mais de 10% do Corpo de Voluntários da Pátria era constituído por escravos? Muitos filhos de fazendeiros que não queriam ir para esta guerra e muitas pessoas abastadas que tinham escravos, possuíam escravos, mandavam esses escravos para o seu lugar. No próximo vídeo eu falarei sobre a reação brasileira. Para o vídeo não ficar muito comprido, eu vou ficando por aqui. Lembrando que eu criei uma playlist especialmente para a Guerra do Paraguai. Se você tem interesse em acompanhar essa série desde o começo, basta você clicar na playlist. Já vai deixando também, pessoal, se você gostou, obviamente, o seu like. E também se inscreva em nosso canal, caso ainda não seja inscrito. Não deixe de ativar também o sininho da notificação. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.